Shalom lekulam, shalom sadikim, parashá ve'et Hanan, ou va'et Hanan. Antes da gente começar o comentário da parashá, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que está com a gente, seja o pessoal do ao vivo, principalmente, que está com a gente agora, e tem o pessoal também que assiste a gente pelo gravado, né, que está assistindo agora esse vídeo pelo YouTube gravado. E dar uma pequena explicaçãozinha para vocês que acompanham nossos serviços. É importante que você, mesmo que esteja no início de sua trajetória, adquira algumas coisas essencialmente. Eu não estou aqui para vender nada, não trata disso, é apenas para aproveitar o espaço do Shabat para falar isso para vocês. É importante que qualquer pessoa em seu processo de Teshuvah tenha, no mínimo, um Humash, ou seja, um exemplar da Torá, comumente conhecida no Brasil essa aqui, né, a Torá, a Lei de Moshe, ou Lei de Moisés, da editora Sefer, e o Sidur. Pega ali o Sidur para mim. O Sidur é muito conhecido já, os dois livros judaicos mais vendidos do Brasil. O Sidur, que é o livro de rezas. Ele é chamado Sidur completo, embora a gente saiba que não existe um Sidur totalmente completo. O nome completo é porque ele inclui o Shabat e o dia da semana e as 3 festas da peregrinação. Nós não rezamos todo o Sidur, nenhuma sinagoga do mundo reza todo o Sidur. Nós, dentre as rezas que fazem parte do ritual judaico, nós temos aquelas que fazem parte do esqueleto fundamental destas orações, e é a que fazemos. Você precisa ter o Sidur. Por quê? Porque durante a prece, algumas pessoas têm a dificuldade de acompanhar e de entender o que estamos falando. Claro, rezamos em hebraico. Rezamos em hebraico não porque o hebraico seja uma língua mais espiritual, né, ou porque os anjos falam hebraico. Não. Rezamos em hebraico porque ela é a língua do nosso povo. E rezar em hebraico é unificar a nossa alma com toda a alma judaica nesse mundo. Em qualquer lugar do mundo, se você quiser dar um oi, você vai ter que saber como se diz oi naquela determinada língua. Mas numa mesma sinagoga, judeus de diferentes países, de diferentes línguas, abrem seu mesmo Sidur e rezam em um único idioma. É o exatamente inverso da ideia da Torre de Babel, onde nossos idiomas são unificados, e quando nós falamos Shalom, todos entendem o que estamos dizendo. Quando fazemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, todos sabemos o que estamos dizendo. Já tive a oportunidade de participar de alguns congressos onde pessoas de vários países estavam. Muitos não se entendiam idiomaticamente, mas quando rezávamos todos a mesma prece em hebraico, e todos sabíamos o que estávamos fazendo. Então essa é a essência da reza judaica. Eventualmente traduzimos as orações para ajudar aqueles que nos acompanham pela internet. Mas o ideal é que você tenha o Sidur, e que se você não souber rezar em hebraico, nem no alfabeto hebraico ou na sua versão transliterada, que é aquela que faz uso do alfabeto latino, no nosso alfabeto do português, para marcar a pronúncia apenas das palavras, então você pode rezar em português, nas que estão essas traduções estão logo abaixo, na parte inferior da página das respectivas rezas. Então é importante que você tenha, no mínimo, um Humash e um Sidur. Sem isso, fica muito difícil de você entender o que a gente está fazendo.
Bom, também sobre a Paraxá, só aproveitando para aqueles que durante essa semana falaram comigo, que estão assistindo, começando a entender um pouquinho do que é o judaísmo, existe uma sequência, vamos dizer assim, lógica, existe um esquema de estudo para os sábados de manhã. As prédicas do sábado de manhã, elas não são aleatórias, elas cumprem um organograma que se chama Paraxá. A Paraxá é o nome que se dá às 54 divisões da Torá. A Torá, o Rumash, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, ou em hebraico Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Baredevarim, está dividido não em capítulos inicialmente, mas em Parashiot. São 54 Parashiot, 54 plural de Parashiot, plural de Paraxá, que significa divisão ou porção. Essas porções foram divididas de acordo com o número de sábados do ano judaico, de um ano judaico completo. Ok? Nos anos judaicos, onde temos menos sábados, algumas porções são juntadas, é quando chamamos de Merubarot, Parashiot, que são 2 Parashiot numa só. Bom, essa divisão vem da época de Esdras, o sacerdote, lá da época do retorno dos judeus da Babilônia. E desde então estudamos dessa maneira. E é claro, mas você nunca vai assistir uma prédica minha ou de qualquer outro comentarista sobre a mesma Paraxá e que tenha sido falada a mesma coisa. Uma Paraxá tem 3, 4, 5, 6 capítulos e pode-se abordar diferentes situações dentro de uma mesma Paraxá, dentro de um mesmo texto referente àquela respectiva semana. Existem livros hoje que se vendem, estou vendo que você está com um deles aí, esse é do Rebbe de Lubavitch, muito bom esse livro, no Jardim da Torá. São comentários, trazem comentários breves sobre cada Paraxá. Existem muitos livros, esse que você falou, esse não está mais para vender, esse livro já está esgotado, no Jardim da Torá, do Rebbe de Lubavitch. Temos também Nos Caminhos da Eternidade, Os Caminhos da Eternidade, 2, são os 3 mais famosos. Nós temos ainda A Luz da Torá, nós temos um outro livro chamado Torati, que é um livro que comenta a Torá versículo por versículo, muito bom. Tá? É o Mishneh Torah? Não é o Mishneh Torah, é o Torati. É um livro novo, tem 5 anos. Não é o Mishneh Torah. O Mishneh Torah é um livro do Maimônides, do século XII. Não, tem uma versão que... Não, aquela é uma versão apenas do primeiro livro do Mishneh Torah, que são 14, na verdade. Apenas a tradução do primeiro livro. Tá? E aí é sobre as mitzvot e não sobre as parashiot. Entende? Então, sobre as parashiot tem alguns livros, né, que você encontra na internet. Hã? Tem o livro Reflexões da Torá. Reflexões da Torá, nós temos aqui esse também. A própria Torá, a lei de Moisés que eu falei aqui, também traz notas de rodapé que ajudam. Tem comentários do Rashi. Bom, é um vasto número aí de coisas que você pode ver. Na internet tem muita coisa. Bom, mas eu por hábito, não tenho costume de embasar minhas reflexões nesses livros. Já li muito desses livros, fazem parte da minha formação literária, mas tem uma forma diferente de abordar a Paraxá dentro daquilo que ela me toca. E uma abordagem da Paraxá, ela deve sempre levar em conta 2 coisas. Primeiramente, a relevância que um determinado tema tem para a comunidade. Devemos cuidar para que um comentário da Paraxá não seja para mim, né? Que eu não pregue para mim, que eu não ensine a mim, ou que eu use uma palavra que apenas eu entendo. E a segunda coisa é que se procure dar o verdadeiro sentido que as coisas têm, sem utilizar-se de subterfúgios para aplicar ideias pessoais que não têm um embasamento total dentro daquilo que está sendo dito. Tá? Então, a Torá, o estudo da Torá precisa ser sempre norteado pelos ensinos dos sábios. Sem o abajur dos sábios sobre o texto, é impossível compreender de fato o que ele realmente diz, e cometemos graves erros
ao olharmos o texto e darmos a ele uma interpretação imprudente. É muito importante, então, conhecer os sábios. Então, uma formação literária judaica, ela não se resume a esses livros que eu citei, né? Reflexões da Torá, Jardim da Torá. Esses são livros de superfície, tá? São comentários para leigos, pessoas que estão começando, que é bom. Ninguém precisa ter vergonha de ser leigo. Aliás, a melhor coisa do mundo é ser leigo, porque o leigo tem direito de errar. Quanto mais erudito alguém se torna, menos direito de errar ela tem. O nível de livre-arbítrio de um leigo é muito maior do que o nível de livre-arbítrio de um erudito. Então, quando a gente começa, a gente tem que usar a literatura que eu chamo de literatura de superfície. São aqueles comentários que vão trazer uma luz de nível básico, geralmente de sentido moral. E o judaísmo, antes de tudo, ele toca na moral do ser humano. Ok? E ele vem para transformar o caráter do ser humano. Uma experiência judaica genuína, completa e verdadeira é aquela que consegue mudar o nosso caráter. A Torá, o estudo da Torá, o estudo da fé judaica, que apenas tem como objetivo adquirir conhecimento, é um estudo e uma experiência com o judaísmo, como eu chamo essa palavra que eu tenho usado muito, inócuo, ou seja, sem sentido, sem objetivo, inviável, vão, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma vantagem, sem nenhuma finalidade própria. Ok? Então, o estudo do judaísmo e o estudo da Torá, ele deve ter como principal objetivo trazer luz à nossa vida. E essa luz, ela não é capaz de tirar os problemas de nossa vida, mas ela traz luz para que os enxerguemos. Eu sempre comparo, vou de novo me repetir, para aqueles que estão começando a sua trajetória, que a Torá ela é como uma lâmpada que se acende num quarto escuro. Quando eu entro no quarto escuro, eu esbarro meu pé na cama, bato a minha cabeça na quina do armário. Quando eu acendo a luz, as coisas continuam no mesmo lugar. A diferença é que agora eu as vejo e posso desviar delas. E a Torá traz a vida e traz o conhecimento. Quando eu falo, a Torá traz vida. Tá bom o som? A captação tá boa ou tá meio baixo? Você vai ver, olha aí. Tem que ver lá, senão vai. Quando eu digo que a Torá traz a vida e traz conhecimento, o que isso me lembra? E a árvore? A árvore do bem e do mal. Do conhecimento. Etz Da'at e Etz Chaim. São as duas árvores citadas no Éden. Ok? Falei sobre isso ontem. Deus tirou do homem o acesso à árvore da vida e à árvore do conhecimento. Mas ele não tirou do homem o acesso ao conhecimento e nem o acesso à vida eterna. Porque tanto uma quanto outra hoje encontram-se na Torá. Por isso, vou só repetir um pouquinho, só bem breve o que eu falei ontem, de que o objetivo final de Deus não era de que o homem ficasse no Éden para sempre. O Éden era um berço que Deus colocou o homem, para que o homem depois aprendesse a sair do berço. E depois que ele aprendesse a sair, ele não era para voltar mais para o berço. Porque o homem não foi criado do pó do Éden. O homem foi criado do pó de Jerusalém, do lugar onde Deus criou o mundo. Porque está escrito que Deus, depois que fez o homem, plantou um jardim a oriente, ou seja, a oriente de Israel, fica na região do Iraque, onde se encontrava o jardim do Éden, de acordo com os rios que lá estão. Ok, então o homem está em Techuvá, e a Techuvá do homem está na direção de Jerusalém. Mas ela passa pelo Sinai. É impossível chegar a Jerusalém sem passar pelo Sinai. Por quê? Porque nossa alma está no exílio. E o exílio está metaforizado na Torá por duas coisas. Duas coisas representam o exílio na Torá. Dois lugares.
geograficamente falando, representam, simbolicamente falando, o exílio. O Egito, não, o exército não representa o exílio. O Egito e a Galute significa exílio, a palavra exílio. Mas dois lugares, o Egito e a Babilônia. Essas duas coisas representam o exílio. Ok? A Babilônia, o Egito representa o lugar onde eu não posso adorar a Deus. Estou cercado de um povo pagão. A Babilônia, isso é um nível de exílio espiritual menos profundo. No exílio no Egito você sabe quem você é, mas você não pode expressar quem você é. Mas o exílio da Babilônia é um exílio mais profundo. É um exílio onde você mesmo está na Babilônia, onde você adora os deuses da Babilônia, onde você está contaminado com a prostituição espiritual da Babilônia. É um nível de exílio mais profundo. É quando você está na mentira de fato. Entendeu? São dois tipos de exílio. O exílio onde você próprio adora um Deus estranho, e depois um exílio onde você não adora mais, mas você também não pode adorar onde você está. E aí vem a Techuvá. E aí a Techuvá, sim, Samuel, a Techuvá está simbolizada no deserto. O deserto não é um símbolo do exílio. O deserto é um símbolo da Techuvá. Ok? De fato é o mesmo dessa época da Inquisição, onde Deus era obrigado a se converter ao catolicismo, obrigado aí aos cultos, enfim. Internamente eles sabiam quem eles eram. Hoje não, hoje nós temos um nível mais profundo desse exílio, onde muitos estão ainda na mentira realmente da Babilônia, a grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas, como diz lá em Isaías. Ok? Isso aí do exílio exige a Techuvá, e a Techuvá está no deserto, o homem está no exílio desde então, voltando para Jerusalém, passando pelo Sinai. Porque o Egito é um dos símbolos desse exílio, e para chegar em Israel eu preciso passar pelo Sinai. Por quê? Porque o Sinai é um símbolo da... Não. Da Torá. O Sinai representa a Torá. A entrega da Torá. Então vamos lá, vamos recapitular. Sinai. Horev. Recapitular. Nós estávamos no exílio do Egito. Precisamos fazer Techuvá, e na Techuvá, primeiro ato da Techuvá é sair do Egito. Não tente fazer culto. Sair da idolatria. Não, sair da idolatria já é o exílio babilônico. É quando você está lá acreditando na idolatria. Então, primeiro o exílio é o exílio interno, de você próprio. Quando você descobre a verdade, você pensa, agora eu saí do exílio. Só que não, você não saiu do exílio, porque você ainda está geograficamente dentro do exílio. Porque você continua rodeado de um povo de língua estranha e de deuses estranhos. E aí você pensa, mas eu vou continuar aqui, e quem sabe eu vou ser uma testemunha do Deus verdadeiro aqui onde eu estou. Não é verdade, não funciona. Você não vai conseguir adorar o seu Deus no Egito, porque o nosso culto, diz Moshe a Faraó, o nosso culto seria escândalo aos egípcios. Por exemplo, eles iam matar um boi, sacrificar um boi. E os egípcios adoravam o boi. Na Índia, né? Na Índia, matar uma vaca. Eles adoram uma vaca. Bom, então o culto judaico é um culto escandaloso para as outras nações. Incompreensível, incompreendido. Dizer que você adora um Deus invisível, então isso choca. Então se tornaria motivo de chacota. Então não tem como. É preciso sair do Egito agora, fisicamente falando. É preciso
afastar-se, é preciso sair, é preciso divorciar-se. Ok? Muito bem, aí vem sair. Sair, então eu vou aprender. E a primeira coisa que a gente precisa, e a segunda coisa que a gente precisa entender é que quando a gente sai do Egito, a gente vai direto para onde? O deserto. Lá no deserto tem uma limusine esperando pela gente, com ar-condicionado, a gente entra nela e a gente vai até Canaã. É isso? Seus problemas se acabaram-se. Não é. Está só começando os problemas. E a primeira experiência no deserto são as águas amargas. Ok? Moshe descreve na Parashá, nas Parashiot de Devarim, ele vai descrever toda essa jornada. Ele vai recapitular. As águas amargas de Mará, que representam as águas amargas de Mará. Quem lembra, quando a gente estudou as águas amargas de Mará, quem lembra que leis foram dadas em Mará ao povo de Israel? As leis monetárias. Uma das coisas que a gente passa, quando a gente vai para uma techuvá verdadeira, é dificuldade financeira. Por quê? Qual que é o problema? Deus fala assim, Hashem fala assim, olha, você escolheu bem, então agora eu vou fazer você passar dificuldade. Porque eu gosto de brincar com as pessoas, porque eu gosto de fazer isso mesmo. Você está muito bom, está tudo muito bem, as coisas, a tua bênção está me incomodando aqui. Eu estou ficando incomodado porque está tudo dando bem, tudo dando certo para você. Por quê? Por que a Hashem permite que a gente passe por dificuldades, principalmente financeiras? Porque quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu estou no caminho errado. Peguei o caminho errado, tá vendo? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Ah, não tá funcionando aí? Não tá funcionando no celular. Na internet aqui. Estou no caminho errado. Estou no caminho errado. Tá vendo? Investindo na bolsa errada. Investindo na bolsa errada, tá vendo? Fui seguir esse caminho aqui, as coisas começaram a dar errado para mim. Então, olha, tem que ver aí, entendeu? Porque eu acho que, olha, se as coisas fossem de Deus mesmo, estava dando certo as coisas para mim. Entendeu? Estava dando certo. Rapaz, se você quer um lugar para onde você vai, tudo começa a dar certo financeiramente, você tem um conselho para você. Vai para a Igreja Universal do Reino de Deus. Com perdão aqui da citação. Mas nesses lugares, tudo que você for fazer vai ser para o bem. Você vai lá, você vai comprar carro novo. Tudo vai dar certo para você. Não é? Você vai chegar lá com uma carrocinha e vai ter um iate. Em 3 meses você vai ter. Então, faça isso. Agora, se você quer servir a Torá, você precisa saber exatamente o que você quer na sua vida. E precisa parar de balizar a bênção pela vida financeira. Eu respeito todas as religiões. Todas as religiões são boas e promovem ao homem a melhoria de seu caminho. Mas cada um de nós busca algo. E eu lembro quando eu falei das portinhas? Cada porta tem um Deus atrás. E quando você pede uma coisa, o Deus dá para você. E por trás de cada porta dessa existe o Deus verdadeiro, mas que se manifesta de acordo com o que você espera dele. Então, se você quer bênção, tem lugares onde você pode ter a bênção financeira. Agora, a bênção verdadeira, ela inclui, por exemplo, uma vida financeira melhor. Inclui. Porque está prometido na Parashá de hoje, na aliá, na 7ª aliá dessa Parashá está dito que você comerá do que você não plantou. Não é isso que está falando lá? Quando você chegar num lugar onde você comer aquilo que você não plantou. Hã? O vídeo de ontem estava falando disso. Não é? O áudio de ontem estava falando isso. Não alto do áudio do Atos. Você vai comer do que você não plantou. Então existe vida financeira. Existe bênção? Existe bênção. Diga lá. Não esquecerás do eterno teu Deus. Oi? Não esquecerás do eterno teu Deus. Exato. Quando você estiver na fartura, em outras palavras. Exatamente. Quando você enriquecer. Não esquecerás do eterno teu Deus. Bom, aí fala Levi. Daí eu vou abrir um texto aqui que vai explicar essa parte da Parashá.
Diga. Antes de herdar a essas bênçãos, lembra de guardar os estatutos e o juízo do eterno teu Deus. Pronto. E qual é o estatuto do juízo eterno teu Deus? É a Torá, é tudo. Não é só uma coisa, só outra coisa, só o dízimo, só isso, só aquilo. Não, é tudo. É o pacote completo. Entendeu? Continua, você falava, pode falar. Isso mesmo. É isso, né? Aí, consequentemente, viriam bravos na sua vida. Exato. Agora, tem um detalhe. Quando a gente está longe de Deus, a sorte nos acompanha. A sorte está dentro da humanidade. A sorte é assim. Eu jogo uma bolinha, ela pode cair aqui, pode cair ali. É o efeito do caos, que a gente chama de teoria do caos. Sorte. Existe o fator sorte. Mas existe também o fator mérito. Ok? Existe também o fator mérito. O que é o fator mérito? Se você acordar todo dia de manhã e trabalhar, você tem mais mérito do que aquele que não acorda todo dia de manhã para trabalhar. E você, mais facilmente, você vai conquistar. Então as religiões ensinam as pessoas a conquistar coisas pelo bem. Elas motivam. Elas motivam e ainda tira ela do caminho errado que fazia ela gastar mais. Tira da prostituição. Tira. Oi? Tira da prostituição, tira das drogas, tira da bagunça. As pessoas se economizam mais, voltam mais para a família, começam a concentrar-se mais naquilo que precisa. E consequência... No estado de espírito, e naturalmente elas vão ser abençoadas, ou melhor, elas vão aproveitar mais daquilo que elas já têm. Ok? Então, muito positivo isso que elas fazem. Mas, quando a gente está falando de uma techuvá para o Deus de Israel, a coisa fica um pouquinho mais difícil e as leis mudam. As leis de ter e não ter mudam, elas mudam. Ela existe dentro de uma outra questão. Mas aí você não está mais falando de sorte, nem não. Você nem de mérito. Agora você está falando de fazer uma techuvá. De techuvá. E aí quando a gente fala de techuvá, tanto o mérito quanto a sorte passa a ser a bênção. O mazal vira mazal tov, né? Vira um mazal que Deus coloca. O mérito do trabalhar continua existindo, porque está escrito no Pirkei Avot do Talmud. Se alguém disser, tá bom, se alguém disser, me esforcei e não consegui, não acredite. Se alguém disser, não me esforcei e consegui, não acredite. Mas se alguém disser, me esforcei e consegui, acredite. Mas a sorte, ela vira brahá. E a brahá, ela é sempre oriunda de quem? Pode sentar lá, por favor. A brahá é sempre oriunda de quem? Pensa mais um pouquinho. Você mesmo. Não. Ninguém se auto-abençoa a si próprio. Não que você está se auto-abençoando, mas você está... Sim, os méritos é seu. Não. Você está trilhando um caminho para que a bênção venha. Certo. Para abraçar você tem que trilhar o caminho. Que é o mérito. É como você abrir um canal para certo. chegar. Ok, o mérito. Mas quem amarrar sempre vem de quem? Quem abençoa quem? Do pai. É o pai quem dá brahá. Então quando você fala de brahá, você está falando de uma relação paterna. Você não está mais falando de uma relação servil, onde Deus faz o que você quer ou o que você merece. Às vezes você merece, mas Deus não te dá. Por quê? Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. E daí a Parashá tem um nome, como é o nome da Parashá hoje? Veit Hanan. O que significa? Eu supliquei. E Deus atendeu? Por quê? Porque Ele é Pai. E o pai não dá para o filho sempre o que o filho quer. Mas sempre o pai dá para o filho o que o filho
Precisa. E precisa é diferente de querer. Necessidade é diferente de desejo. Ok? Então, nessa relação entre pai e filho, a techuvá deixa de funcionar dentro da sua lógica e ela passa a funcionar dentro da lógica de Hashem. Hashem sabe exatamente o que você precisa e o que ele vai te dar e o que ele não vai te dar e o quanto isso vai colaborar ou prejudicar sua caminhada diante dele. Porque o objetivo final de Deus é a sua techuvá e a sua aproximação dele como Deus e como Pai. Ele não vai levar em conta apenas o que você quer e nem o que você merece. Porque não é porque você merece que você vai necessariamente ganhar. Porque Deus prima primeiramente por sua relação com ele. Por isso vai ao encontro do que o Levi falou. Não, o Samuel que falou. Para que não vos esqueçais do que ele te dá. Bom, isso está explicado em Ezequiel. Abram aí Ezequiel. Pega essa aqui. Pega a minha Bíblia Teb, por favor, querido. Bíblia Teb. Existe um comentário rabínico que diz por que o povo reclamava tanto durante a caminhada no deserto, que eles se depararam com eles mesmos. Diga. Eles viam seus próprios defeitos ali, por isso eles reclamavam tanto. Eles reclamavam tanto no deserto porque viam ali seus próprios defeitos. Sim, porque na verdade o papel do deserto qual é? Nos revelar. Isso é desconfortável. É desconfortável. É um Big Brother, né? Big Brother, todo mundo entra lá bonito, penteado, com gel no cabelo. Não é? Vamos pra Canaã. Vamos pra Canaã. Lá no Big Brother todo mundo, eu sou fulano de tal, eu vim de fulano de tal, eu vim de tal cidade, eu faço isso, faço aquilo. Com o tempo, a convivência vai fazendo as máscaras caírem. Porque aquela clausura, aquele momento ali, revela a gente. Quem eles são de verdade. O deserto nos revela. E sem que a gente se revele, não há como a gente ser redimido e trabalhado. Não tem como a gente trabalhar algo que a gente não sabe onde está o defeito. Entendeu? Então, eu preciso fazer o defeito aparecer. Ok? Então eu não tenho como tratar uma doença incubada. Eu preciso que ela revele-se a partir de sintomas. Mas diga. Essa maneira das pessoas, se elas querem se revelar, não seria, no caso do deserto, pela a inconsciente que o ser humano tem de a própria sobrevivência? Como é que é? Desculpa, repete. Não compreendi. No caso do deserto, ou tanto como você citou o Big Brother, que as pessoas vão se revelar os seus defeitos. Mas não seria uma coisa de inconsciente da própria pessoa, das pessoas, a única coisa que elas sobreviverem, que elas estavam querendo sobreviver no deserto. Então, sim, claro. O próprio instinto de sobrevivência do ser humano faz com que ele se revele. Porque no fim, o que vai contar no deserto, o que é? É a sua própria necessidade. Porque todos estão brigando por uma coisa. Exato. Poder sobreviver. Se a gente tem uma caixa d'água de 2.000 litros aqui, você pode pegar água à vontade para você. É uma coisa, se você tem 1 litro d'água para dividir para todo mundo, a sua relação com aquele momento naturalmente vai mudar, né? E isso vai revelar quem você é de fato. A abundância não nos revela, né? Ou pelo menos não revela certos aspectos, mas revela outros aspectos. Um dos aspectos que a abundância revela é a ingratidão. Ela também revela a nossa fidelidade. Porque é na abundância em que nossa fidelidade é provada também. Não a fidelidade de dar, mas a fidelidade de se manter
no caminho do eterno, ainda na abundância. Eu sempre já disse isso uma vez, que na abundância somos provados em olhar para baixo. Será que você consegue olhar para baixo quando você está na abundância? Somos provados também na abundância. Então, tanto a abundância quanto a escassez na nossa Techuvá tem um papel de nos revelar. Tem o papel de nos, vamos dizer assim, como nos redimir. Então, tanto a abundância quanto a escassez é necessária no processo da Techuvá. Ela é necessária. Sem as duas coisas, sem a abundância e sem a escassez, nossa Techuvá não pode evoluir. Ok? Bom, vamos ler Ezequiel capítulo 37. Abre lá. Ezequiel 37. Ezequiel 37, não, Ezequiel 36. Aqui. Verso 24. Vamos lá, eu vou chamar isso aqui, vou dar um nomezinho aqui, os 7 passos da Techuvá. Os processos que são parte da nossa Techuvá. Verso 24. Eu vos tomarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e vos levarei ao vosso solo. O que significa isso? Eu vos tirarei das terras, do meio das nações, e os levarei ao vosso solo. Sim, certo. No sentido literal, aplicando para a Techuvá individual de cada um de nós, fazendo uma análise simbólica, significa que é sair do meio das nações. Primeira coisa que falamos aqui no começo, sair do Egito, sair da Babilônia, e trazer o nosso solo. O solo, já falei, buscar a nossa origem adâmica, não é? Inicial. E qual é o sentido disso? É Jerusalém como símbolo maior da nossa Techuvá. Então, sair do meio das nações, sair do meio dos goim, sair dos ajuntamentos, sair do culto pagão, sair do meio deles e buscar um direcionamento correto. Ok? Farei sobre vós uma aspersão de água pura e ficareis puros, e vos purificarei de vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Essa é uma primeira purificação. Nós estudamos aqui há um tempo atrás sobre a Tevilat Kilim. O que é Tevilat Kilim? Imersão dos utensílios. E eu fiz uma comparação dos utensílios com o ser humano. E que certos utensílios são purificados com água, outros são purificados com fogo. Então, esse primeiro estágio após a minha saída das nações, ela representa uma primeira purificação, mas ela é uma purificação ainda superficial. Ela é uma purificação de remissão e não de redenção. Qual que é a diferença? Remissão foi resgatado, foi remido, resgatado. Ok? Tem a ver com a Tevilá, a importância do rito
do mikve, da tevilá, que espiritualmente tem um efeito sobre nós de resgate, porque a tevilá tem a ver com o casamento. Então, o casamento passa pela tevilá. Então, nós somos resgatados, somos passados pela tevilá, somos puros. Para quê? Para iniciarmos um relacionamento com o sagrado, bendito seja ele, ou seja, um casamento. Ok? Então, mas essa purificação, chegando? Essa purificação, ela é superficial. Ela não resolve o problema. Por quê? Porque existem aspectos mais interiores, está tudo bem. Existem aspectos mais interiores que vão se revelar ao longo do processo. Entenderam isso? Vão se revelar ao longo do processo. Vamos continuar. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Primeiramente, é purificar dos ídolos. Primeiramente, purificar dos ídolos. Em segundo lugar, é preciso haver um trabalho no nosso coração. E como é que a gente trabalha o coração de uma pessoa? Como é que a gente trabalha? Quando a gente fala um coração de pedra, eu estou falando do quê? O que o coração de pedra significa? Você fala a respeito das emoções. Certo. Mas que tipo de emoções traduzem um coração de pedra? Não, traduz sim. Posturas. Como que a pedra é difícil de penetrar, você está querendo dizer algo, né? A dificuldade de penetrar, né? As cascas, as clipotas, ela significa a teimosia, a dureza, a dura cerviz. Aquele que nunca muda. E quando Deus tirou Israel do Egito, Deus passou Israel pela água do Mar Vermelho. Primeiro tirou das nações, o Egito, passou pela água do Mar Vermelho, ok? E agora Israel estava tudo beleza, bonitinho, uma mulher maravilhosa, obediente. É isso? E agora? O coração de pedra. E como é que a gente faz? Esse processo de redenção exigirá mais do que tão somente uma purificação com água. Ela vai necessitar de uma purificação com o fogo. Porque o fogo derrete. A água apenas limpa, mas não derrete. Não purifica internamente. E essa purificação interna, ela se dá no processo. A primeira coisa que Deus fez com Israel no deserto foi: não tem água boa para beber. Água de Mará, parte do processo. Ele ensinou Israel a depender de Deus. As medidas tomadas por Deus naqueles 40 anos foram medidas exemplares de correção, onde Israel precisou ter seu coração amolecido no processo de sua redenção diante de Deus. E por isso que nossa Techuvá, ela vai exigir esse processo. Não adianta a gente achar que a Techuvá vai ser flores, vai ser mar de rosas. Não vai. Porque o papel da Techuvá é nos redimir e não apenas nos remir. Redimir é tornar-nos de novo aquilo para o qual fomos criados para ser. Redenção é a devolução de nossa verdadeira identidade. Isso é redenção. A identidade edênica para a qual fomos criados. Isso é redenção. Remissão é uma coisa, redenção é outra. Bom, dificuldade. Depois, infundirei dentro de vós o meu espírito,
e fareis caminhar segundo as minhas leis, guardar e praticar os meus costumes. Significa imprimir as características de Deus em nós. Porque apenas com um coração amolecido, e para o amolecimento do coração, transformar o coração de pedra em coração de carne, apenas assim é possível que alguma coisa penetre no nosso coração. É como uma terra árida. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para plantar a terra? Não, senhor. Hã? Tombar a terra. Tombar. O que é tombar a terra? Hã? O que é? Arar. Passar o arado, rasgar a terra. Rasgar a terra. Virar ela do avesso. Para daí sim iniciar um trabalho de amolecimento daquela terra. Oxigenar, molhar ela. Para daí adubar. Para daí adubar. Então, vocês estão entendendo aqui o processo? Então a gente chega todo duro, todo uma terra seca, acha que vai florir. Não, agora não vai florir. Porque antes que as características de Deus consigam ser introduzidas em você, você precisa ter o coração amolecido. E nenhum de nós tem esse coração amolecido naturalmente. Ninguém nasce com esse coração mole. Assim. Tem um jargão assim, que, em matéria de negócio, né? Uhum. Tudo para acontecer, a semente já tem que morrer primeiro. Sim. Para depois a fruta, né? Tem um tempo de incubação, né? Ou incubação? Incubagem, incubamento. Incubação. O amolecer do coração de pedra, dá-se a dificuldade. Aí a pessoa começa, a gente fala assim, que a pessoa começa a ficar mais humilde quando ela está por baixo. Exato, exato. Então a terra tem que ser tombada. Tudo isso que Moshe está falando aqui nessa paraxá tem a ver com isso. Tem a ver com a primeira pergunta da paraxá. Por que Deus não ouve aquilo que a gente pede no sentido de não faz? Ou seja, por que Deus responde não? Deus responde sim a todas as nossas orações? Será que a gente só aceita o sim? A gente está preparado para aceitar o não? Porque aceitar o sim é fácil. Um pai que só diz sim é pai? Não é. Mas não é um bom pai. É pai. Progenitor é diferente de pai, né? É tio, é vô, né? Que só diz sim, só diz sim. Só diz sim. O sim em demasia traduz o quê? Também, mas traduz falta de responsabilidade para com aquele para quem você disse sim. Quem diz não, assume a responsabilidade daquela pessoa para quem ele disse não. Numa situação de paternidade. Deus é nosso pai. E um pai age da forma como um pai precisa agir. Então a techuvá é uma relação de paternidade entre nós e o nosso Deus. Por isso, ele fala, eu colocarei entre vós o meu espírito. Então, o Ruach HaKodesh, na nossa vida, ele só poderá realmente ser colocado em nós à medida em que nossa terra se tornar amolecida, arejada. A gente falou de oxigenar a terra, não é? Quando você revolve a terra, uma das coisas que você faz é oxigená-la. Vamos trazer aqui para a linguagem alegórica. Essa oxigenação é justamente esse espírito colocado dentro da terra. E esse espírito é o espírito de Deus, mas Deus não vai colocar o espírito dele num vaso podre. É preciso primeiro transformar. Então, gravar em nós as características de Deus. E quais são as características de Deus? As midot, os traços do caráter de Deus. E reestabilizar,
harmonizar as sefirot, ou seja, reharmonizar as características do sagrado, a bondade, a severidade, a inteligência, a sabedoria, o entendimento, a ponderação, a atitude, a beleza, a frutificação. Isso são as características que vão ser trabalhadas em nós, e nós então vamos começar a dar o fruto. E o fruto se manifesta por meio dos traços do nosso caráter, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, por aí vai. Bom, e por fim, aí vem o quê? Nós temos um período: e habitareis na terra que vos dei os vossos pais, e serei para mim um povo, e eu serei para vós um Deus. Então eu vou dizer que a minha Techuvá é uma Techuvá que agora vive um período de calmaria. Estou bem. Está favorável, está tudo bem comigo. Eu já estou num nível de processo entre eu e Deus que está legal. E é nesse período de calmaria que nós estamos habitando na terra, onde a gente pensa, beleza, acabou. Não. Porque é nesse período onde as coisas começam a ficar perigosas. Porque eu já passei por tudo, mas quando eu passo por aquela calmaria, as coisas se tornam... Sabe quando as coisas se tornam a mesma coisa? Sabe quando a comida esfria? Não tem mais o mesmo sabor. Não tem mais o mesmo sabor? Então, ou eu evoluo, ou eu regrido. Que coisa isso, né? E aí vem a necessidade de que a Techuvá seja permanente. Por isso, Moshe Rabbeinu, nessa paraxá, vai repetir diversas vezes o que eles fizeram no passado. Sejam eles ou sejam seus pais. Por quê? Por que todos os anos celebramos Yom Kippur? Sendo que a gente já pediu perdão. Porque sempre que trazemos à tona as nossas transgressões, nós nos lembramos de onde viemos. E nos tornamos mais misericordiosos para com os que estão ao nosso redor. Porque aqui fala. E aí fala novamente: e vos livrarei de todas as vossas impurezas. Só então. E vos chamarei o trigo, e levarei com que ele seja abundante, e não mais vos imporei a fome. Tornarei abundante o fruto da árvore, o produto dos campos, para que não tenhais de suportar entre as nações a vergonha de ter fome. Puxa, finalmente, né? Estava na hora. Agora chegou a brahá. Mas em que momento da Techuvá realmente é possível ver brahá na nossa vida? Num momento bem posterior. O que não significa que ao longo do processo da sua Techuvá você não terá períodos de fartura e de escassez. Para quê? Para que você seja provado em ambas as coisas. Que logo vem o próximo oásis, porque ao longo de 40 anos Israel teve oásis e teve águas amargas. Logo depois das águas amargas veio o oásis, em Refidim. Mas só que não era para ficar ali para sempre, não. Porque se Deus dá um oásis para a gente fica ali. Então é preciso continuar caminhando. São 42 jornadas. Às vezes tira a boboreira, né? 42 jornadas são 7 vezes 6. 6 é o número do homem, porque o homem foi criado ao 6º dia. E 7 é o número da perfeição. Preciso que o homem seja provado 7 vezes. A jornada da Techuvá está metaforizada nas 42 jornadas de Israel. Essas mesmas 42 jornadas são as 42 linhas de uma coluna do Sefer Torá. 42 linhas, baseadas nas 42 jornadas de Israel. E uma paraxá Maasei, que vai falar especificamente das jornadas.
jornadas que duram um dia, uma semana, um mês, anos. Ao longo de 40 anos, foram 42 jornadas. A Techuvá é feita de jornadas. E aí, versículo versículo 31. Recordar-vos-eis de vossos maus caminhos e vossas ações que não eram boas, e o nojo vos subirá ao rosto por causa dos vossos pecados e das vossas abominações. Então esse momento é o momento em que nós olhamos para trás e nós olhamos como eu era ruim. É só aí então em que eu percebo quem eu era e vem um espírito em nós de humildade. E se uma Techuvá não se conclui com humildade, ela não causou efeito verdadeiro. Uma pessoa que após um período longo de Techuvá se torna arrogante, não fez Techuvá. Ele só aparentou. Se tornou arrogante só para poder ficar dando torazada nas pessoas da internet, ficar dizendo que sabe, que leu, que aprendeu, que conhece o Talmud, o Midrash, a Kabbalah, o Zohar, todas as interpretações rabínicas, é um mestre, é o cara. Não tem um site de internet que ele não conheça, não tem um livro judaico que ele não diga que leu. Para quê? Tudo se tornou nulo. Nulo. Acabou tudo. Não é sabedoria, é apenas conhecimento, não representa nada, é flor. E aí a árvore se conhece pelo fruto e não pela flor, porque flor é bonita, flor cheira bem, flor embeleza. Mas qual é a diferença entre uma azaleia, que é uma árvore de flor, ou hibiscus, uma árvore de flor, um ipê, uma árvore de flor, e uma goiabeira, uma laranjeira, uma macieira? O fruto. Depois, quando passa o período da floração do ipê, o que acontece com as flores do ipê? Cai. E daí surge um frutinho de ipê. Sim. É isso? Você pega o frutinho do ipê e come. Sim? Não. Ipê não tem fruto. Só tem aparência. Cai. É temporário. Isso me remete a uma música cristã. Qual? Do que adianta viver de aparência, é como um perfume, só fica na hora. Exatamente. É uma coisa que passa. É uma coisa passageira, é bonito, é lindo, é cheiroso, é amarelo, é rosa, é branco, é roxo, mas murcha e cai. Não tem conteúdo. Não tem, é apenas uma aparência. Enquanto isso, a flor da laranjeira é uma folhinha desse tamanho. Cheio de espinhos. Cheio de espinho. Que ninguém pega, vou te dar um presente. Meu marido me trouxe em casa hoje um ramo de flores. Que flor? Me trouxe um ramo de flor de laranjeira. Ninguém faz isso. Ninguém valoriza a flor de laranjeira, mas todo mundo compra pacote de laranja no mercado quando ela vai dar fruto. E ela é uma florzinha desse tamanho, mas o fruto dela é grande. Uma pergunta, aqui no texto, não sei se estou certo, mas acho que é a primeira vez que aparece aqui em Deuteronômio 6 o chamado. Certo, sim. Uhum. Por que aparece a primeira vez aqui? Se ele já está fazendo ele está relembrando um pouco. Não entendi bem a pergunta. Por que o Shema é a primeira vez que aparece aqui em Devarim? Aham. Porque o Shema não foi falado para os pais, somente para os filhos. Não entendi, não. Porque o Shema só foi falado para os pais e não para os filhos. Não, para os pais não, para os filhos. Né? Devarim fala para os filhos. Então, isso que ele está perguntando. Ele está perguntando por que fala para os filhos e não foi falado para a geração anterior. Não, por que ela foi falada? Por que ela não foi falada para os pais? Sim. Já que esse livro está relembrando um pouco de todas as leis, e já logo no começo do livro, né? Já logo no começo do livro. Não, existem várias explicações para isso. A primeira delas
é que o povo que saiu do Egito falou Maase venishma, ok? Faremos mas a nishma literalmente não é obedeceremos. Nishma é ouviremos. Nishma vem de chamar. Nishma. Faremos e ouviremos. Mas de fato aquela geração estava pronta para ouvir? Sim ou não? Não. Não estava. Aquela geração estava pronta para ver. Ver, testemunhar é diferente de ouvir. Então aquela geração era uma geração que havia vindo do Egito e que não estava pronta para ouvir, mas prometeu ouvir. Mas uma audição que só pôde se revelar nos seus filhos. Aquela geração anterior era a geração que Deus estava se mostrando. E quando Deus quis, e a Parashá fala hoje isso na sexta aliá, quando Ele quis falar com vocês disseram, não fale. Porque qual é alguém que vai ouvir e que vai ficar vivo? Aquela primeira geração não estava pronta para ouvir. Por isso que Deus só se mostrou a elas. Através das pragas, através dos milagres, através da abertura do Mar Vermelho, como cantamos hoje de manhã. Mas a geração agora, seguinte, ela estava uma geração pronta para ouvir. Por quê? Porque ela havia sido amaciada. A terra dela havia sido tombada, revolvida ao longo de 40 anos de peregrinação. Agora Israel, Moshe está falando para uma geração que está pronta para ouvir. E é dessa geração que descendemos, da geração dos que ouviram. Os que ouviram. E o que Deus tem dito para a gente, desde então até os dias de hoje ouçam, escutem, obedeçam, deem ouvidos, atente aos seus ouvidos para o que eu estou dizendo. O comentarista aqui do Talmud, ele fala que o chamar não é para os ouvidos, e sim para o coração. É por isso que eu falei, existem várias explicações possíveis que se pode dar a isso. E quando fala ouvir, não é ouvir com os ouvidos físicos, é ouvir com o coração. Por isso, Maase venishma é traduzido por faremos e obedeceremos, e nunca faremos e ouviremos. Porque ouvir ali não tem o sentido não de escutar apenas, mas de ouvir, de internalizar, de dar ouvido. Dê ouvido ao que eu estou falando, ouve o que eu estou dizendo, para que você faça, no sentido de você fazer o que eu estou te dizendo para fazer. Aquela geração era uma geração que foi chamada para ouvir, no sentido de internalizar. Mas aquela geração não estava apta a ouvir ainda, apenas para ver. Ok? Falamos isso ontem com relação a Yitzhak Avinu também, que tinha os seus olhos estavam cegos, mas o seu ouvido reconhecia a voz de Yaakov quando ele ouvia. Ok? É isso. Vamos. Você que esteve com a gente até agora, mais tarde nós vamos voltar com o shiur desse Shabbat. Para você que nos assiste aí pelo nosso canal, assista os outros vídeos do nosso canal, que estão nos playlists, alguns vídeos também fora do playlist. Que o Eterno abençoe você. Um Shabbat Shalom. Shalom Lekulam. Ve Shalom Tzadikim.